Bom dia. Hoje é segunda-feira, rapaziada. Vamos que vamos. Todo mundo animado, né? Depois de um feriado prolongado, né? Então acredito eu que a turma está animada para acompanhar aí a live do efeito concreto aparente. Ó, um macete bom para você aplicar o efeito concreto, tá? Sempre que for aplicar ele, tenta deixar ela o mais deitado possível, tá? Já vou explicar por que eu estou usando bastante a espátula hoje e não muito a desempenadeira. Então, ó, esse preenchimento nessa região aqui tem que ser com a espátula, porque se você entrar com a desempenadeira aqui, você risca ela. Então, é legal você entrar bem suave com a espátula, tá? Para fazer o preenchimento ou o enxerto, né, dessa massa no local onde não foi preenchido, tá bom? E por que eu estou aplicando com espaço, tá? Por que eu não estou enchendo hoje? Porque o cliente quer bem manchado, então eu vou deixar ele um pouco mais cheio de mancha, mais trabalhado, vamos dizer assim, tá? E essa massa é o seguinte, quanto mais você conseguir trabalhar com ela deitada, tá? Com a espátula deitada ou com a desempenadeira deitada, tá? Desempenadeira mais reta possível aqui na parede, ela vai riscar menos, tá bom? Se você trabalhar com ela nessa posição, vamos dizer assim, 45 graus, ele tende a riscar um pouco mais. Então, se você inclinar ou trabalhar com ela quase rente assim, ó, eu vou usar um linguajar aqui para o pessoal entender. Macetando essa massa, tá? Compactando essa massa, ó, o mais reto possível. Aí, o que acontece? A massa tende a riscar um pouco menos, tá bom? Mas diquinha hoje aí pro pessoal que está acompanhando, hein? Então, sempre que você for trabalhar com esse tipo de material, evite de ficar trabalhando com a desempenadeira assim, ó, tá? Só lembrando, isso aqui não é massa corrida. Massa corrida a gente trabalha assim, não tem problema nenhum, né? Agora, esse tipo de material você tem que trabalhar com essa desempenadeira o mais deitado possível, tá? Porque a ideia é compactar a massa, espalhar ela para não riscar, beleza? A ideia minha hoje aqui é tentar deixar ele bem manchado. E o outro motivo pelo qual eu estou usando bastante a espátula hoje é porque pensa numa parede ondulada, é essa daqui. Então, quando você trabalha com a desempenadeira, quando você pega a parede muito ondulada, o que acontece? Onde tem as ondulações, você tende a passar muito pouco massa. E depois, como é um efeito que a gente vai lixar depois, né, uma lixa bem suave, mas vai lixar.
Então se você passa a desempenadeira, tá? Muito rente, deixa a massa muito fina aqui, a hora que você for lixar vai pegar o fundo e aí fica feio. Aí lembra que eu falei? Esse tipo de massa não dá retoque, tá? Não dá retoque. Então você tem que tentar preencher, tá? Com a espátula mesmo, igual eu estou fazendo aqui, ó, tá? E aí não vai ter problema nenhum. Porque daí a massa fica um pouquinho mais grossa, tá? Na onde tem essas ondulações. E sempre trabalhando, ó, com ela deitada, tá? O mais rente possível. Ó. Olha a posição que eu estou trabalhando aqui com a espátula. Tá? Quanto mais você trabalhar com ela rente à parede, menos vai riscar o seu trabalho, tá bom? Falando marmorato porque é o mesmo material, né, que faz o mármore. Então, mas é uma regrinha que serve para o mármore também, tá? Então, quando você estiver aplicando o mármore aí, lembra no que o Edson falou. Se você trabalhar com ela, ou faz um teste aí, ó, que você estiver trabalhando com esse material aqui, trabalhe com ele o mais rente possível, ó, o mais rente. Olha o cabo da espátula, tá? Olha aqui, ó, ele está quase tocando na parede. Então é nessa posição que você tem que trabalhar para não riscar muito, tá? Porque com a espátula, a chance de você riscar é muito maior que com a desempenadeira, tá? Mas nesse tipo de parede não tem jeito. Alguns lugares dá para você usar a desempenadeira, outros não, tá bom? Então, agora eu vou preencher esses espaços que eu deixei sem colocar massa, tá? Por quê? Porque eu quero um efeito mais manchado. E aí eu consigo também, com a espátula, eu consigo controlar para que não risque aquele que já está pronto aqui, né? Vamos lá, vamos preencher aqui esses espaços. Olha que risco bonito, ó. Então, com a espátula, a chance de você riscar é enorme. Só que nesse tipo de parede não tem outro recurso, tá? Até dá para aplicar com a desempenadeira, mas aí vai ficar muito fina, tá bom? Vai ficar muito fina. E aí a chance de você pegar o fundo é enorme, tá? Então é um trabalhinho agora para você com paciência de preencher, né, os espaços que não foram colocados massa, tá? E aí depois que secar, nós vamos entrar com uma lixa nova, tá? O efeito concreto é ao contrário do mármore. Nós vamos entrar com lixa nova, 360, lixa d'água, tá? Manual, processo manual, nada de máquina. Porque se você usar a máquina aqui, ele fica mais puxadão, aí se você bobear, ele vai puxar com mármore, tá? Aí vai começar a puxar um semibrilho e tal, então tenta fazer esse lixamento manual, certo? E só lembrando, né, para não perder o costume, efeito concreto aparente, tá? Porque ainda tem pintor, ainda insiste em dizer que isso aqui é cimento queimado. E a gente vai batendo na tecla aí até todo mundo, né? Até todo mundo aí acostumar a falar o nome correto do efeito, né?
Porque às vezes o cara aplica isso aqui de vez em quando, então aí vai o arquiteto fala para ele assim, eu quero cimento queimado. Só que se você não explicar para o arquiteto que isso aqui é efeito concreto, tá? No projeto dele ele coloca cimento queimado, mas se você não explicar qual que é a diferença, ele não vai saber, tá bom? Então você tem que explicar isso para ele, tá? Tem que explicar isso para ele, ó, cimento queimado é assim, assim, assado, tá? Concreto fica desse jeito, tal. E às vezes o pintor acha que o arquiteto sabe tudo. Nem sempre, viu gente? Nem sempre. Nem sempre. O arquiteto ele domina projeto. O projeto é com eles mesmos, tá? Essa parte de projeto aí, você pode ter certeza que... Mas algumas decorações, às vezes até por falta de conhecimento do material, você pega algumas regiões aí do Brasil, o cara às vezes nunca viu esse material na frente dele, entendeu? Ou nunca viu o cimento. Então, aí na visão dele, por foto, né, por vídeo, às vezes, a aparência fica tão parecida que aí ele domina, né, ele pega e acaba classificando isso aqui como um cimento queimado, beleza? Mas vamos explicar para eles, tá, a diferença do cimento queimado, para eles também começar a entender, né, a diferença dos produtos, tá bom? E eu volto a frisar, cada um com o seu acabamento, ambos ficam muito bonitos, tá? Então para quem gosta de uma parede mais desenhada, com mais detalhes, tal, é o efeito concreto, né? Porque o cimento queimado ele fica mais manchado, tá? Ele fica mais manchado, então ele tem muita diferença. Então é por isso que eu bato nessa tecla, vou continuar abatendo nessa tecla, tá certo? Então quando o seu cliente pedir para você, e ele já comprou lá, que você vê um galãozinho do texturato da Subvinil, já coloque em mente que você vai fazer para ele o efeito concreto, tá bom? Explica isso para ele que vai ficar mais desenhado, tá bom? Assim, tem pintor que fala que ele consegue aplicar esse efeito aqui com uma demão e que ele não fica muito manchado. Concordo, realmente ele não vai ficar manchado, mas ele vai ficar com bastante veios. Ele vai ficar com uns veios assim e fica mais apagadão, tá? Então, mesmo você aplicando com uma demão, ele vai ficar diferente do cimento queimado, tá? E para aqueles que aplicam duas demãos, que nem eu faço, cara, não tem como não ficar manchado ou não ficar desenhado, não tem como, tá? Mesmo que você der uma demão mais grossa, só se você aplicar muito grossa, né? Bem grossa mesmo, mas mesmo assim, porque é característico desse produto aqui, ele manchar quando você sobrepõe demão, né, uma demão sobre a outra, é característica dele dar um manchamento. Então, às vezes os caras perguntam aí nos grupos e tal, né? E aí a gente fala esse detalhe, mas tem pintor que fala que não, que ele consegue fazer, que fica igual ao cimento queimado. Meu, eu só vou acreditar, Edson, só vou acreditar na hora que eu ver pessoalmente. Porque por foto e por vídeo eles ficam parecidos, mas não são iguais, tá? Então o pessoal que aplica aí, que fala que fica igual ao cimento queimado, eu gostaria de ver pessoalmente, né? Para ver se fica mesmo igual, tá? E para mim não fica, tá? E quando eu faço essa comparação, a gente tem que ser justo também. Eu estou me referindo ao cimento queimado Ibratim, que é o que eu uso, tá? As demais marcas eu não posso falar, porque eu nunca usei, então não vou falar nada, tá? Então eu sempre faço essa comparação cimento queimado, tá? Da Ibratim com o texturado da Subvinil. Por que eu falo essas duas marcas? Porque são as duas marcas que mais está saindo, né? Que mais está vendendo hoje, enfim, né? A procura é muito grande, tá? Cada um com a sua característica, né? Cada um com o seu acabamento final.
Então, ó, falta preencher. Bom, deixa eu preencher essa parte aqui, porque eu já ia ver o que o pessoal está perguntando aí, tá? Pra gente tentar responder. E tem muita gente, quando a gente fala cimento queimado, aí o pessoal já faz aquela, associa o cimento queimado, o efeito cimento queimado, com o cimento queimado que vai no piso. Gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, são, tá? Apesar que, né? Apesar que tem já empresas no mercado fazendo o cimento queimado com os tons mais claros, né? Aí sim, no piso o pessoal lixa, o pessoal passa verniz, resina. Por quê? Porque precisa de resistência. Então por isso que o pessoal muitas vezes entra até com um tipo de epóxi, né? Enfim. Então hoje já tem empresa no mercado especializada em fazer cimento queimado para o piso, tá? E aí assim, vai mudar um pouquinho do que a gente aplica na parede aí, tá? Então quando você aplica você pode ver aí que o pessoal que faz cimento queimado no piso sempre vai ter um brilhozinho, né? Por causa justamente dessas resinas que são aplicadas, tá? Para poder dar uma resistência no produto, tá? E precisa mesmo, né? Piso não tem jeito. Porque se você aplicar só o produto, pelo menos eu desconheço algum produto que aguente, né? Só o produto. Então sempre o pessoal vai, pelo menos os produtos que a gente conhece no mercado, o pessoal está aplicando uma resininha, né? Alguma coisa em cima. Aqui, pessoal, ó, aqui embaixo é um lugar, tá vendo? É que daí não dá para vocês ver, mas aparece o fundo, tá? Você vê que a massa tá bem ralinha aqui. Então é o tipo de lugar que a hora que eu vier com a lixa tende a mostrar o fundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou até virar aqui para vocês verem, ó. Eu vou preencher o espaço aqui, ó. Tá? Eu vou deixar ela um pouco mais alta aqui, tá? Por quê? Porque senão na hora que eu vier lixando, eu vou correr o risco de pegar o fundo aqui, tá? E esse efeito aqui é a mesma coisa do mármore, tá? Ele não dá retoque. Então, você tem que caprichar agora na primeira demão, aliás, na segunda demão aqui, para não mostrar esse fundo na hora que você for lixar, tá? Para não correr esse risco, tá? Não pode. Então, na hora que a gente vier com a lixa aqui, ó, lixar. Se você perceber que está faltando massa na hora que você estiver lixando, ou que você vai correr o risco de pegar o fundo, aí o que você pode fazer? Tá? Tenta sempre usar uma lixa um pouco mais fina, tá bom? Só que lixa nova, tá? Não usa lixa usada não, porque se você usar usada vai começar a puxar brilho. E esse efeito aqui a gente não quer brilho, ele é fosco, tá? Então, aliás, a gente tem que tentar deixar ele fosco. Ele fica um semi-acetinado, dependendo do ângulo que você olhar, ele vai ficar um semi-acetinado. Mas o efeito que a gente tenta chegar nele é o mais fosco possível, tá? A gente tenta deixar ele mais fosqueado.
Aí para você não deixar ele muito parecido com o mármore, né, em termos de aparência aí no caso, você tem que lixar ele e na hora que você estiver lixando, tentar deixar ele mais discreto possível. Você não vai poder lixar muito, tá? A função da lixa aqui vai ser quebrar as rebarba maior. Quebrar as rebarba maior, tá? E aí deixar a parede lisa, beleza? Então a função da lixa vai ser isso. Não vamos poder lixar muito, tá? Porque se você lixar muito, aí ele começa a ficar muito desenhado, aí fica parecendo um com mármore, tá bem, beleza? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem tá comigo aqui. Grande Márcio, bom dia. Milton, bom dia. Deixa eu ver aqui. Espera só um pouquinho, pessoal. Deixa eu pegar aqui que é mais fácil. Porque senão o negócio cai aqui, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom dia, Celso. Sidney, bom dia. João, bom dia, João. Yolanda, bom dia. Maurício, bom dia. Bom dia, Jefferson. Luiz, bom dia. Então vamos lá. Deixa eu chegar aqui próximo, tá bom? Deixa eu mostrar um negocinho aqui. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui, ó, é tipo de parede que tá bem baixinho, tá? É onde eu tive que passar um sobrepor massa, porque é um lugar que a parede está alta aqui, tá? Tem um carocinho aqui, ó, tá? Então agora só falta a parte de cima lá pra gente preencher, tá? Eu já vou dar preenchimento, tá bom? Mas ó, a aplicação é tranquila, não tem muito segredo. O segredo é tomar cuidado para não riscar, né? Esse que é o segredo do negócio. E é por isso que a gente está passando essas dicas aí para vocês, que tá aí grudado aí no celular acompanhando, tá certo? Eu sempre falo, deixa eu arrumar aqui que tá torto. Eu sempre falo o seguinte: tá curtindo o vídeo aí, gente? Compartilha porque é conhecimento, né? O pessoal fala, alguns pintores às vezes entram na minha página e me cobram: pô, mas você não faz vídeo? Eu faço, tá vendo? Estou fazendo vários vídeos, né? O problema é que às vezes a pessoa está trabalhando e não consegue acompanhar. Então é por isso que eu peço para quem está aí agora acompanhando, compartilhar o vídeo. Compartilha nos grupos aí, tá certo? Porque às vezes a pessoa não vê agora, mas pode ver à noite. Então quanto mais grupo tiver, melhor, né? Isso aí de uma certa forma vai cair na linha do tempo do cara, ele vai ver, tá certo? Eu vou ter que agora... Deixa eu ver uma coisa aqui, espera só um pouquinho, deixa eu posicionar o celular aí, porque eu vou precisar da escada. Deixa eu tentar ver aqui, ó. Aqui, ó, que beleza, ó. Deixa eu posicionar o celular aqui, gente, para vocês, tá? Pra gente fazer junto essa parte de cima aí. Então segura aí, vai acompanhando. Deixa eu posicionar aqui. Acho que já dá para... Ó, nessa parte de cima aqui, ó. Nessa parte de cima, como aqui já está um pouquinho mais seco, eu consigo, né, esticar, fazer ela na desempenadeira mesmo, tá? Então, ó, é o que eu falei para vocês, ó, trabalhar com ela o mais rente possível, tá? Aí quando acontece, né? Quando acontece esses tipos, deixa eu ver aqui se dá pra, aqui, ó, o contato com a desempenadeira aqui acabou riscando um pouquinho. Então o que eu venho aqui? Eu venho aqui e preencho esse espacinho só aqui, ó, tá? Só esse aqui, ó, para não ficar riscado na hora que eu for lixar, tá bom? Porque se você deixar, depois você não, aí você vai lixar muito, aí vai ficar muito escuro, aí não é legal.
tá? Porque agora a lixa aqui a gente vai trabalhar com ela. Então, pensa numa parede torta. Grande Fernando, bom dia, Fernando. Você tava falando de parede torta esses dias aí, ó. Aí, peguei uma aqui, ó, bem torta, bem ondulada, tá? E aí tô explicando pro pessoal aí que quando você pega uma parede muito ondulada, ó, tem que trabalhar com esse cara aqui, tá certo? Aí não tem jeito, você tem que trabalhar com ele. Então vamos pegar um pouquinho de massa aqui. E aí, como eu quero um efeito mais manchado, tá? Um efeito mais desenhado, então é por isso que eu estou aplicando e usando bastante a espátula. Não é mármore, hein, gente? Pintores de plantão aí, ó, não é mármore. Então tinha, há uns tempos atrás tinha muito pintor que fazia esse efeito e vendia como mármore. Chegava a ser até engraçado, mas é. Então na verdade o cara fazia o concreto e ele vendia como mármore para os clientes. Tá? E o cliente gostava porque ele fica bonito. Né? Ele não fica feio o efeito, fica bonito. Né? Fica bem desenhado e tal. Então tem aqueles clientes que não gostam de brilho, ele às vezes ele fala para você o mármore, mas é porque ele lê na lata, porque está escrito efeito mármore lá. Aí ele lê isso aí, ele assimila. Mas se você não explicar para ele o que é o efeito mármore, o que é o concreto, ele não vai saber. Então, né, cabe ao profissional explicar isso pro cliente, tá certo? E aí você vai vender seu peixe lá, né, meu? Aí é que você vai vender o seu trabalho. Vamos preencher. Só falta esse cantinho aqui. E eu vou preencher ele com a espátula, tá? Eu vou preencher ele com a espátula para quê? Pra gente não... Deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui. Trazer um pouquinho. Pra gente não riscar ele, tá? Não riscar o que já está pronto aqui. Se caso riscar, tá? Se fizer alguns risquinhos, porque às vezes faz, tá? Às vezes por mais que a gente, por mais que tenha habilidade, por mais que tenha experiência, algum risquinho faz. Só que aí na hora que você for lixar, dá pra tirar, tá? Esses risquinhos, tá? Então tem uma maneira que você faz, que eu pelo menos consigo tirar esses riscos aqui, tá bom? Mas como ele é um efeito mais apagado, então esses risquinhos, é diferente do mármore. O mármore mostra de longe. Esse aqui não, os risquinhos pequenininhos, a hora que você lixa ele, muitas das vezes, a hora que você está lixando, a própria poeira cobre esses risquinhos e depois você não consegue ver, você não consegue identificar, tá? Então o charme desse efeito é isso. E sem contar que às vezes o risco confunde você com algumas marcações do desenho do efeito, né? Às vezes você vê algumas marcas retas, né? Até própria da desempenadeira, a pessoa vai seco lá, pô o dedinho lá achando que é risco e não é. É do próprio efeito, né? Do próprio desenho do efeito, tá? Então, ó, ele é bem tranquilo, né, de aplicar. E o segredo é que não falei. O segredo é na hora que você for lixar. Então você vai entrar com uma lixa 360, sempre lixa nova. Sempre lixa nova. Você não usa lixa muito fina, porque senão você vai começar a puxar brilho, tá? E a gente não quer brilho nesse efeito. Então, lixa 360, usa bastante, tá? Porque você usou um pouquinho,
da 360, apesar dela ser uma lixa grossa para o mármore, tá? Para o efeito mármore, ela é grossa, mas para o efeito concreto ela acaba sendo fino. Então você tem que estar sempre atento com a grana dela na hora que você estiver usando, porque se ela gastou um pouquinho, já está na hora de trocar, tá? Então por isso que usa bastante. Dá para usar a lixa mais fina, depois de 300, vem 320, dá para usar. Só que aí você já entra no risco de riscar mesmo, aí risca mesmo, tá? Então você não pode usar grana muito grossa, porque senão risca o efeito. Aí risca mesmo, de verdade, aí você consegue ver de longe. Então, por isso que eu falo, é efeito decorativo, é efeito para você fazer com calma, com paciência, tá? Não é pegar, jogar a massa de qualquer jeito e lixar de qualquer jeito e entregar para o cliente de qualquer jeito. Bom dia, Cleverson! Mais uma live, né? Dessa vez direto da obra, né? Da casa do cliente. E então é isso. Efeito decorativo é isso aqui, ó, paciência, tá? Você faz um efeito decorativo com esse quando você tem paciência, tá? Não fica estipulando hora para acabar, não, para com isso. Você estipula assim, ó, você vai dar um orçamento? Eu geralmente num ambiente desse aqui eu gasto 3 dias. Então você vai falar para o cliente, gasta 3 dias, tá certo? Obrigado, Júnior. Obrigado. Acompanhe os seus trabalhos também, muito bom. Então é isso. Então aqui, ó, está finalizado, tá? A segunda demão. Eu não vou lixar hoje, de forma alguma, não vou lixar, porque eu preciso esperar essa massa secar bem, tá? Ela tem que secar bem, tá certo? Então, e hoje está um tempo úmido também lá fora, então está ajudando muito. Mas mesmo que tivesse calor, o conselho que eu dou é espere, tá? E lixe no outro dia. Porque você vai trabalhar com muito mais segurança na hora que você pôr a lixa aqui, do que você tentar lixar ela com essa massa um pouco úmida ainda, tá? Ela seca superficialmente ela seca, mas por dentro dela ela não seca, ela não tem a cura total. Então é por isso que o fabricante pede para esperar 6 horas. Uma outra coisa que eu ia falar aqui rapidinho para quem está aí, é a questão do rendimento, tá? Deixa eu só alinhar com vocês aqui, deixa eu só tampar aqui para não secar, tá? Ó, deixa eu dizer uma coisa, tá? O rendimento, tempo de secagem, ó, tá vendo? Todo produto, né? Embalagem, essas discriminações que vem aqui, gente, é obrigado a ter. Então, é bem simples você saber o tempo de secagem do produto, tá? Então aqui vai ter o tempo de secagem, se precisa diluir ou não. No caso do texturado da Souvenir não precisa diluir, tá certo? Já adiantando. E o rendimento dele, tá? Aqui, ó, o galão tem 3,8 kg, né? Tá marcando aqui, ó, 3,8 kg. E aí, o rendimento fala, tá? Uma demão, deixa eu ver aqui, espera aí, 12 metros quadrados, tá? Então, se tá falando que dá 12 metros quadrados, gente, porque, primeiro, a superfície tem que estar lisa. Então, você vai aplicar esse cara aqui em cima de parede já maciada e pintada de branco fosco, tá? Então, ou seja, a parede já vai estar lisa. E parede lisa a gente sabe que a massa rende, tá certo? Então ele rende 12 metros quadrados por demão. Então vamos imaginar que você pega uma parede de 10 metros quadrados. 2 galões dá para fazer 2 demãos, tá? Dá para fazer e sobra um pouquinho ainda, tá? Então se você pegar uma parede de 6 metros quadrados, 1 galão dá para fazer. Por que 1 galão dá para fazer? Porque você vai usar, a quantidade maior que você vai usar é na primeira demão, porque você precisa cobrir, então ele acaba indo um pouquinho mais de massa. Na segunda demão você vai usar um pouco mais fina. Exceção, tá? Vamos abrir uma aspa aqui. Exceção quando você pega uma parede muito ondulada que nem essa daqui. Aí alguns pontos você acaba utilizando um pouco mais da massa. Então aí acaba gastando o rendimento, acaba comprometendo o rendimento, tá? Mas por questão de necessidade da parede, tá bom? Mas se a parede estiver alinhadinha, bonitinha, 12 metros quadrados tranquilo, tá?
se bobear ainda dá para fazer mais, depende do aplicador, vai dar para fazer mais, tá bom? Então na segunda demão ele rende mais, tá? Então quando você for fazer o cálculo, não calcula desse jeito, ó. Ele rende 12 metros quadrados por demão, então se eu tenho 12 metros quadrados, multiplicando por 2 vai dar 24 metros. Então se o cara fizer essa conta, ele vai achar que vai precisar 3 galões desse aqui, ó, tá? Toma cuidado, porque às vezes você compra 3 e não vai usar os 3, porque eu acabei de dizer que na segunda demão ele rende muito mais. Então, ó, uma dica que eu te dou, para você pintor que está me acompanhando, tá? Vai aplicar uma situação de concreto, tá? Você faz o seguinte, calcula para menos, né? Negocia com o cliente, ó, existe a possibilidade talvez da gente comprar um terceiro galão. Mas a princípio, pelos meus cálculos aqui, 2 pode ser que dê. Então você deixa em aberto, tá? Existe a possibilidade de você comprar um terceiro galão. Para você não ir lá e mandar ele comprar e sobrar o galão cheio, né? Porque daí, entendeu? Imagina o cliente lá, aquele cliente que está o tempo todo acompanhando você fazer o trabalho e você vai explicar o que para ele que sobrou o galão, né? Aí vai descontar do seu bolso, enfim, você vai ter que ficar com material, tá? Porque não vai... O que o cliente vai fazer com isso aqui, né? Deixa eu ver aqui. Isso é o efeito concreto, tá? Ó, tá escrito aqui, né? Olha aqui, ó. Vou aproximar aqui, pessoal, ó. Concreto, na última, né? Isso mesmo, concreto. Esse branco fosco tem que ser acetinado. Não, acabamento acetinado é uma coisa, fosco é outra, então é fosco, tá? Esquece acetinado aí, tá? Tem algumas pessoas que usam acetinado porque fala que o produto ele rende um pouco melhor, é melhor para aplicar o produto. Ó, em termos tá? Mas em termos de aderência, né, a gente fica bem preocupado aí com essa situação aí. Desde quando eu estou trabalhando com esse produto, eu sempre apliquei em cima de fosco, tá? Então, eu sigo as recomendações do fabricante, tá? Para quê? Para que eu não tenha problema, né? Ou para que não haja problema com o cliente. Então, eu trabalho muito em cima de garantia de produto, né? Então, todo produto da Souvenir tem garantia. Então, se ele tem garantia, o que é? Eu fazendo os princípios básicos, né, do que o fabricante recomenda, tranquilo, eu fico com a minha consciência tranquila, porque se der problema, o 0800, né, 0800 da Souvenir, que está aqui na embalagem, tá certo? Vai lá, aciona o 0800 e aí não tem jeito, o cliente vai ter que aguardar. Uma vez comprovado que o problema é no produto, a Souvenir, ela com certeza ela vai ressarcir isso aí, tá? Isso, para quem conhece a empresa, sabe que a empresa trabalha assim, né? Mas para isso você tem que acionar o 0800, né? Você tem que acionar o 0800. Se você não conseguir o 0800, vai atrás do técnico, fala com ele, tá? Você tem que levar o problema para alguém, tá? Não adianta ficar reclamando, não adianta você não tomar uma atitude, né? E ficar só reclamando, né, aos cantos, ou querer jogar a culpa no produto e se livrar do problema. Não, tá? Então você traz a responsabilidade, né? Da mesma forma que a gente mostra o fabricante aqui, ó, se a gente precisar acionar, a gente vai acionar, tá certo? Existem meios, maneiras de você acionar, tá certo? E a empresa, você pode ter certeza, se dependendo da situação, ela vai te atender o mais rápido possível, tá? Então, a gente está falando de Souvenir, tá? Mas todo fabricante de tinta, pelo menos as grandes empresas, elas têm esse compromisso com você cliente, com você pintor, tá? Principalmente com o cliente, né? Então, é dessa forma que eu vejo, né, esses produtos em termos de garantia. Então, faz certinho, né? Faz certinho o que o fabricante manda fazer, tá? Não vai por essa questão de achismo ou porque o colega fez assim deu certo. Não, pensa sempre na garantia do produto. Pensa o seguinte, ó, você trabalhando certo, você já corre o risco de às vezes errar, né? De errar numa aplicação, às vezes você lixou demais, apareceu o fundo, aí não dá para você retocar, aí você tem que refazer tudo de novo, tá? Vou falar um segredo aqui para vocês aqui, ó. Ninguém sabe disso, tá? Mas eu vou revelar. Já aconteceu comigo,
Já aconteceu comigo, eu peguei uma parede ondulada, tá? É por isso que eu estou batendo nessa tecla para vocês e estou falando aqui, porque já aconteceu comigo isso e eu não gostaria que isso acontecesse com vocês. Eu apliquei as duas demãos, tá? Eu peguei uma parede que tinha uma lombada, né? Vamos dizer assim, um morro no meio da parede, e aí na hora de aplicar com a desempenadeira, o que eu fiz? Eu apliquei muito fino demais, tá? Eu apliquei muito fino demais, e a hora que eu lixei, eu peguei o fundo. E aí, com toda a minha experiência de aplicação desse produto aqui, ó, gente, eu tentei retocar, mas era no meio da parede. E aí aparece, gente, ó, por mais que você queira, aparece, não tem como, tá? E aí, né, gente, aí entra o profissionalismo, né, de cada um, responsabilidade, tá? Nome, né? Se você tem nome a zelar, eu acho que a melhor forma de você resolver um problema desse é ligar para o cliente e falar a verdade. Ó, aconteceu isso, isso, isso. Me dá mais 3 dias que eu vou ter que refazer a parede. E foi isso que eu fiz. Fui lá, comprei o material, eu tinha combinado um valor com o cliente me pagou o valor que eu combinei com ele, tá? E com isso, a cliente, no final das contas, gente, olha só para você ver como que as coisas funcionam, né? No final das contas, quando eu terminei o trabalho, ela veio, olhou, eu falei para ela, ó, olha com calma, vê se está tudo certo e tal. Porque eu faço isso com todos os meus clientes. Quem tem cliente meu que está me assistindo agora, sabe que o que eu estou falando é a pura verdade. Eu chamo cada um deles e falo, ó, olha cada detalhe, porque eu estou saindo da sua obra e vou indo para outra obra que eu vou começar. Depois, se precisar retornar aqui por alguma coisa ou outra, eu volto, mas aí a gente vai encaixar o horário. Mas a princípio eu faço isso, gente, já com segurança, já para não deixar rastro para trás, entendeu? A cliente em si, ela depois de pronto, beleza? Gente, ela simplesmente virou e falou para mim assim, ó, tá faltando profissionais que têm essa atitude, que têm esse reconhecimento de saber quando erra, né, de saber quando erra, de reconhecer quando erra, tá? Gente, eu errei já aplicando um monte de vezes isso aqui, tá? Então você imagina, né, a pessoa que quer aplicar isso pela primeira vez. Então é por isso que eu falo, vai fazer, faz lá na sua casa, porque ó, uma coisa é, gente, aplicar em plaquinha de madeira. Se eu for dar um curso para os pintores aí, é claro que a gente vai dar curso em placa de madeira e a gente vai falar isso. Superfície de placa de madeira é retinho, não tem defeito nenhum lá. Você vai lá aplicar massa e está tudo certo. O efeito vai ficar lindo, lindo, perfeito. Mas em parede não é bem assim que funciona, tá? Ó, em parede muda a posição da desempenadeira que você vai pegar, a forma que você vai trabalhar com ela né, aplicando a massa. Uma coisa é você trabalhar numa bancada deitada, outra coisa é você trabalhar na vertical, né? Então tem tudo isso aí, muda tudo, tá? Deixa eu ver o que o Júnior está falando. Ah, não vi no começo qual a ferramenta usada. Ah, então, aqui ó, vamos lá. Essa aqui é a desempenadeira da Tigre, tá? Que eu já uso há muitos anos, né? Um sonho aí para conseguir aquelas desempenadeiras que o pessoal está postando aí no grupo, da Come, né? As desempenadeiras italianas. Pô, claro que eu gostaria de ter uma, mas é caro, né, gente, para ter uma daquela lá. Então, se essa daqui tá me atendendo, eu vou tocando com o barco, né? Se um dia, mais para frente, a hora que eu estiver tranquilamente financeiramente, eu vou lá e compro uma, né? Mas por enquanto tá me atendendo, a gente vai tocando. Ó, então é uma espátula comum, tá? Uma espátulazinha de inox, beleza? E a desempenadeira de inox, pico arredondado. É com ela que você vai aplicar as duas demãos. Abaixo, para quem está acompanhando na minha página, abaixo, se você olhar um pouquinho mais para baixo aí na linha do tempo, você vai achar o vídeo com a primeira demão, tá? Então vai entrar lá, achou o vídeo, gostou? Compartilha, tá? E depois já logo em seguida compartilha esse vídeo aqui. Tá bom? Então, ó, esse efeito aqui é o efeito concreto. Eu aplico ele com duas demãos. Existem duas maneiras de você aplicar. Você pode aplicar ele com uma demão, tá? E com duas demãos. A Souvenir ensina você a fazer com uma demão só, tá?
Um ademão, ele vai ficar muito com veios, tá? Principalmente nas emendas da massa, tá? E ele fica mais discreto, tá? Eu, em particular, gosto muito da aplicação com duas demãos. Ele fica mais desenhado, ele fica mais com cara de concreto mesmo. Você pegar aquelas colunas de concreto, você vai ver que elas são desenhadas, então ele fica muito mais parecido, tá? E é por isso que eu faço com duas demãos. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, porque você vai aplicar duas demãos. Mas o efeito fica show, gente. Fica show, tá? E não esquecer a cera. Deixa eu falar da cera, porque alguém vai perguntar sobre isso aí. É opcional, tá? É opcional. Antigamente a gente usava, falava que precisava. Não. No quarto aqui, ó. No quarto aqui não precisa. Porque isso aqui é um quarto. Para que eu vou passar cera aqui? E, né, se eu quero deixar ele com um aspecto mais fosco, então eu não vou entrar com a cera. Eu vou lixar, remover o pó, tirar todas as rebarbas, remover o pó, tá pronto o trabalho, tá? Se fosse banheiro, aí sim, banheiro lá, aqueles banheiros ventilados, porque eu já apliquei esse efeito em banheiro, tá? Mas banheiro grande, banheiro ventilado, com o cliente já ciente, né, de que não pode ficar jogando água toda hora na parede, tá? Aí eu dei 3 demãos de cera lá, tá? Mas aí o cliente já ciente, beleza, tranquilo. Tá bom? Então, no lugar que você vai molhar, aplica uma demão de cera, pelo menos. Porque a cera, a função dela, nesse efeito aqui, ele vai realçar um pouquinho essa cor, tá? Ele vai realçar um pouco mais a cor. Faz um teste aí na sua casa, tá? Vou falar cera poliflor ou inglesa, tá? Que é aquela cera pastosa incolor. Então, faz um teste aí numa placa, divide a placa no meio. Um lado você passa a cera e o outro lado você deixa sem. Você vai perceber que o lado que você deixou sem, ele fica mais, o efeito fica mais apagado, fica mais fosco, tá? E é isso que os arquitetos não gostam, tá? Eles não gostam. E na hora que você levantar, você levanta a placa assim, ó, deixa a placa diagonal e olha assim para você ver. Aonde você deixou sem cera, praticamente fica fosco. E aonde você aplicou a cera vai ficar semi-acetinado justamente por conta da cera, tá? Então é por isso que às vezes eu estou usando esse critério de alguns ambientes eu não estou usando a cera, eu estou deixando sem, tá? Eu já fiz 3 paredes assim, o ambiente fica um pouco mais, assim, ele fica muito mais próximo realmente do concreto, tá bom? Então analise isso aí. Você vai pegar um ambiente, uma sala, pô, não precisa, você, né? Você vê aquela sala que o cliente não costuma lavar, não precisa. Pegou banheiro, aí banheiro, cozinha, né? Parte de cozinha, parte de cima, né? Pessoal, pode aplicar isso aqui na cozinha? Pode, se o cliente tiver lá mais ou menos aquelas pedras, porque agora está na moda por pedra de 20, 30 centímetros, tá? De tamanho. E aí a partir da pedra para cima você pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Só tem que explicar a questão da gordura, né? Então assim, se vai ter gordura, então naquele local lá você vai estar sempre tendo que encerar e aplicar pelo menos umas 3 demãos de cera lá, tá? Mas explica isso para o cliente, porque às vezes o cliente quer. E aí é que entra o seu profissionalismo, né, de explicar para o cliente o que pode e o que não pode, tá? A gente não pode trabalhar no achismo, a gente tem que ter certeza daquilo que a gente faz, tá? É essa o X da questão, né? É isso que faz você de um grande profissional, é você saber aonde você pode e aonde você não pode. Você não pode ir, né, naquela de, mas porque o fulano fez assim. Gente, enquanto está dando certo, beleza, mas uma hora vai dar problema, e aí vai dar problema, entendeu? Então você não pode ficar nisso aí, tá? Faça as coisas na certeza. Se está com dúvida, tá? Se está com dúvida, procura um profissional, entendeu? Procura, eu tenho um monte de gente aí que pode tirar as dúvidas na questão desse material aqui, tá? Todo mundo que pede informação aí para mim, né, que deixa mensagem no Messenger, no Facebook, no YouTube, eu respondo, pessoal, eu respondo. Às vezes no YouTube eu demoro 2, 3 dias, mas eu respondo, tá? Porque o YouTube eu só consigo responder no meu notebook, que está cadastrado lá. Mas o Facebook, o Messenger aqui, eu respondo toda hora, né? Às vezes eu demoro, por exemplo, eu não consigo responder de dia, né? Porque às vezes eu estou com a mão na massa aqui, mas chega à noite, eu entro lá e vou lá e dou aquela resposta pro
Ô camarada, eu nunca deixei de responder nada para ninguém, sempre respondi. E ó, respondendo coisas verdadeiras, não fico com falsidade não, respondo aquilo que a pessoa quer saber, tá? E passo a passo como